Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar da fantástica edição da Salvati capa preta, da parte clássica dos algarismos romanos, que chegou agora às bancas e que é um material que você deve pensar bastante em adquirir, em botar na tua coleção. Isso mesmo, talvez você tenha que ter. Eu acho, na minha opinião, você tem que ter, mas aí fica a critério de cada um. Vida e Morte do Capitão Marvel, parte 2, um material fantástico, incrível, não só pela qualidade, pelo teor da obra que tem aqui, mas também pela raridade do material. Existe uma série de fatores, um conjunto de fatores muito importantes que eu acho que você deve analisar se você está na dúvida se vale a pena ou não pagar os R$40 nesse material. Aqui a gente tem uma saga muito interessante e uma graphic novel lendária, uma das mais lendárias de todos os tempos, um material realmente incrível e divisor de águas, assim, de altíssimo nível. Então algo a se pensar seriamente. Uma coisa muito importante, você pode comprar somente essa edição. Você não precisa ter comprado a edição Vida e Morte Capitão Marvel número 1. Não sei que seu toque te impeça de fazer isso, você pode simplesmente comprar essa edição. Você não precisa da número 1. A número 1 é legal e te dá um panorama muito maior a respeito dessa fase do personagem. Mas se você quiser só a número 2, é possível e dá pra ficar satisfeito só com a número 2. Então fica aí a dica. Eu acho que, lógico, o mais legal é ter as duas. Mas se você quiser só a número 2 também é possível. Capitão Marvel é um personagem que já teve uma importância enorme dentro do universo Marvel. Ele foi criado nos anos 60, mas não tão grande assim. Nos anos 70 ele ganhou um gás enorme, principalmente pelo run ali de 2 anos mais ou menos do Jim Starlin. O grande Jim Starlin, o grande pensador das sagas cósmicas da Marvel, quando ele assumiu o roteiro e arte do quadrinho. Justamente essa fase inicial do Jim Starlin é o que está na edição capa preta Vida e Morte Capitão Marvel volume 1. Tem review aqui no canal, eu explico tudo detalhadamente, dá uma olhada lá. O grande barato dessa parte é justamente, além de ser a fase inicial do Jim Starlin, que ele realmente revolucionou o personagem, a gente tem aqui o surgimento, a primeira aparição do Drax e do Thanos. O Thanos viria a ser o grande vilão do Capitão Marvel. Depois, obviamente, ele se tornou um vilão do universo Marvel como um todo. Mas ele inicialmente foi ali o grande vilão do Capitão Marvel. Capitão Marvel foi muito grande, foi muito poderoso, mas por incrível que pareça, nos anos 80 ele já não era mais tão popular. E a Marvel resolveu botá-lo para escanteio para dar a roupa dele, o nome dele de Capitão Marvel, para um outro personagem. Vamos criar um novo Capitão Marvel e botar esse de lado. Então uma coisa que muito se critica e muito se fala às vezes da situação atual, principalmente da Marvel aqui, que a gente tem mudanças de manto, de bastão, de personagens mudando, mas mantendo o nome e tudo mais. Isso é uma coisa que acontece desde sempre. Em 1982, a Marvel resolveu que tinha que aposentar o Capitão Marvel, o Capitão Marvel, o Kree, o grande guerreiro, o Capitão Kree, da linha dela, porque achava que não vendia mais e tinha que lançar um personagem novo com o mesmo nome. Então, isso acontece desde sempre, é normal. Mas finalmente, e devido a essa tentativa e essa necessidade de mudança, foi feito realmente uma obra-prima assim, revolucionária. Mas a gente vai chegar nela daqui a pouco. Vamos começar aqui. Vida e Morte Capitão Marvel parte 2. A gente começa com um erro aqui atrás, para variar, um errinho da Salvati aqui na descrição das revistas que estão contidas. Aqui diz que o volume contém Capitão Marvel do número 30 ao 34, o que não é verdade. Aqui a gente tem Capitão Marvel de número 31 a 34. A edição 30 está na edição no volume 1 e não no volume 2. Tá? A revista começa no Capitão Marvel número 31. Do 31 ao 34 a gente tem essas últimas 4 edições para encerrar realmente a saga de Thanos. Esse material que foi iniciado em Capitão Marvel número 1, que tem como objetivo mostrar pra gente o Thanos, a origem do Thanos, o grande vilão que ele está se tornando, ele quer dominar o mundo e tudo mais. A gente conhece mais sobre o passado dele, sobre os parentes dele, isso mesmo, ele tem parentes, pra quem não sabe, vai lá e conhece. Então a gente vai acompanhar essa tentativa do Thanos, essa corrida dele de tentar se tornar uma entidade superior e tudo mais. A gente acaba na edição número 1 com o Thanos conseguindo fugir com um cubo cósmico.
E encerrada a edição, muito legal, a edição número 1 fechadinha. A partir daqui, a gente acompanha justamente o que acontece agora. Thanos está com o cubo cósmico. Então, se você realmente quis deixar a edição número 1 de lado, não tem problema. A primeira é simplesmente Thanos correndo atrás do cubo cósmico. Ele pegou o cubo, a edição ficou para trás. A partir de agora, Thanos com o cubo cósmico, que vem daqui para frente. E é isso que a gente vê nessas 4 edições. Thanos consegue se tornar uma entidade divina, superior, onipresente, onipotente e onisciente. Oh meu Deus, então vai ser impossível derrotá-lo. É mais ou menos essa a ideia, assim, de mostrar o Thanos como um dos maiores vilões da Marvel naquele momento. E a tentativa do Capitão Marvel de tentar derrotar Thanos em toda a sua magnitude atual. E é isso que a gente vai acompanhar ao longo dessas 4 edições. É bem legal, funciona, é um roteiro interessante. A gente imaginar que essa HQ de 74, 75 já são histórias de 40 anos atrás, dentro de todo o contexto que a gente vê às vezes de algumas revistas, essa tem toda aquela questão de ficção científica, espacial, cósmica da Marvel, que ainda não era um tema também tão pop como é agora. Hoje a gente tem uma quantidade enorme de coisas de ficção científica ao acesso de todo mundo. A qualquer filme, séries, TV, tudo a gente tem muito, tem um bombardeio muito grande. Naquela época não era tanto assim. A gente tinha a série do Star Trek, sim, ali, acho que nem era tão popular assim. Star Wars ainda não tinha sido lançado, então ainda não tinha tido essa abertura imensa para esse mundo cósmico. Então o nível das histórias, as ideias funcionam muito bem para dentro de um conceito de quadrinhos da época, e acho que vale esse tipo de leitura. O Jim Starlin trabalha um conceito interessante ali, justamente do Thanos, por mais poderoso e incrível que ele seja, a partir do momento que ele se torna onisciente, onipresente, onipotente, ele não consegue dominar ainda direito todos esses atributos divinos. E justamente nessa faga que ele vai trabalhar a ideia da derrota dele pelo Capitão Marvel. Uma revista muito legal, flui, ótimo, uma experiência bacana, show de bola. A gente vai acompanhar ali um ou outro detalhezinho a mais, que é trabalhar numa outra revista que também está incluída aqui, que é a revista Avengers número 125. Essa revista Vingadores número 125, por mais que ela pareça desconexa aqui no meio, ela tem uma importância para essa continuidade da história. As revistas da Marvel desde sempre tiveram interligações, tá? Então você tem ali uma história acontecendo na revista do Capitão Marvel e a mesma história está refletindo na revista dos Vingadores. São coisas corriqueiras desde 40 anos atrás. Então, do mesmo jeito, ao mesmo tempo em que o Thanos se tornou esse ser divino, ele também iniciou uma invasão à Terra por uma série de naves de um exército que ele montou. E justamente são os Vingadores que vão enfrentar esse exército do Thanos. Então a gente dá uma parada no meio das histórias do Capitão Marvel, tentando ver o que ele vai fazer contra a entidade Thanos, para acompanhar o que os Vingadores fizeram na edição 125. Então é legal a Eagle Moy, a Salvat, ter juntado essas 5 edições num encadernado só, pra gente ver não só a batalha e o embate do Capitão Marvel com o Thanos, mas também ver o que os Vingadores fizeram. Uma equipe dos Vingadores meio diferente ali, uma história mais bobinha, mas que também ela estava na mão de um outro roteirista, ela não estava exatamente sendo trabalhada pelo Jim Starlin. Era justamente aquela questão de, os editores da Marvel sentaram, a história vai ser essa, os Vingadores vão ter que encarar esse problema do Thanos aí também. Então existe esse pequeno afastamento em algum momento, ou diferença de qualidade de roteiro. O material do Jim Starlin é maior, mas é legal ter esses dois em conjunto. Essas 5 edições, então, completam toda essa parte final do Thanos enquanto personagem vilão do Capitão Marvel. Depois o Thanos voltaria sim para as revistas em um outro momento e encarar de novo o Capitão Marvel, ia ter que encarar os Vingadores todos, ia rolar toda uma treta futura, mas esse primeiro grande embate, que durou ali 8 edições, foi contado aqui de maneira brilhante através das 2 edições, Vida e Morte Capitão Marvel número 1 e 2, embora essa metade final você possa ler tranquilamente sozinho. Tudo entendido? Show! Falei pra cacete, mas tem muita coisa pra falar. Então uma revista muito legal, só por isso já é muito legal. Esse material das 4 edições do Capitão Marvel
e a dos Vingadores já foi publicada aqui no Brasil 2 vezes, assim, de maneira parecida com essa daqui. Foi na coleção histórica Marvel, a coleção histórica Marvel Vingadores número 1, trouxe justamente toda essa fase do Capitão Marvel junto com essa história dos Vingadores, tá? Então, é curioso ter saído em Vingadores, né? Na coleção histórica Marvel Vingadores, mas a Panini fez isso. Então, coleção histórica Marvel Vingadores número 1 traz justamente uma parte desse run do Capitão Marvel contra o Thanos. Tirando a fase da origem dele, se eu não me engano, não está contida não. Dá uma olhada no programa anterior, que lá eu explico direitinho onde está tudo. E saiu também em Saga de Thanos, aquela enorme coleção do início dos anos 90 da editora Abril, publicou toda essa fase aí, continuou os outros embates do Thanos, continuou com isso tudo. Então Saga de Thanos número 2 da editora Abril também traz toda essa parte que está contida aqui. Então um material bem legal. Só que ao mesmo tempo que tem em coleção histórica Marvel e na Saga de Thanos, esse material praticamente não existe em outro lugar. As edições do Capitão Marvel, elas saíam em Heróis da TV a partir do número 13. Então saíam em Heróis da TV 13, 14, 15, 16. Isso de 1980. A maioria de vocês aí nem era nascido. E nem eu era nascido. Então o negócio já tem 1 bilhão de anos. Não vamos fazer as contas, senão a gente começa a descobrir a idade da gente aqui, é complicado. Então, material de 1 bilhão de anos atrás e bem raro, bem difícil. Existe a coleção histórica Marvel, Rodrigo. Sim, existe, é uma alternativa, mas também você não acha em qualquer esquina mais a coleção histórica Marvel número 1 Vingadores. Não tá por aí dando bobeira. Então, é uma oportunidade de você ter, e num formato, convenhamos, mais bonitinho, mais interessante do que a coleção histórica Marvel. Um outro ponto importante, não é só isso que tem na revista, né? A gente tem aqui, além da coleção histórica Marvel número 1 praticamente inteira contida nessa edição, a gente tem a grande graphic novel Morte do Capitão Marvel, que a gente já vai entrar nela, tá? Então, por isso já é um material interessante, curioso, bem agrupadinho aqui e legal. O grande foco, o grande interessante disso estar junto aqui nessa edição é o seguinte: no fim dessa saga toda, Capitão Marvel vai se livrar lá do cubo cósmico, vai se livrar do Thanos, e ele vai encarar um vilão nessa última edição, em Capitão Marvel número 34, no embate contra um vilão chamado Nitro, um vilão ali tosquíssimo, criado na última edição escrita pelo Jim Starlin. Nesse embate dele com o vilão Nitro, ele acaba exposto a alguns gases altamente tóxicos, tá? Isso em 1970 e pouco, cara. Inclusive tem a aparição da Carol Danvers, tá? Nessa revista, é bem curioso, bem legal. Então ele vai lá, consegue livrar o mundo do mal e consegue se livrar, embora tenha sido atingido por esses gases venenosos. Ponto. Jim Starlin termina de escrever Capitão Marvel, vai seguir a vida, fazer sucesso num monte de revista e foi embora. Chegamos nos anos 80, esse personagem que hoje, né, como eu disse, muitos de vocês nem conhecem Capitão Marvel, cara. Eu mesmo tive pouquíssimo contato com Capitão Marvel, vi uma coisa ou outra. Conheço a Carol Danvers, que também não durou muito tempo, que a vampira foi lá e recaçou com ela. Mas teve alguns outros personagens que usaram esse nome no passar dos anos e tudo mais. Mas o Capitão Marvel, que é o Capitão Marvel, ele se foi lá nos anos 80, então é um cara que já foi importante pra cacete e não tá mais aí. Em 82, nessa ideia de troca de bastão, de revitalizar o personagem, Jim Starlin é chamado pra escrever de novo. Falam, cara, você tem que escrever agora um fim pro Capitão Marvel. Já que você fez a fase de mais sucesso dele, vai lá e escreve pra gente. Não foi só por isso não, é que o Jim Starlin tava foda naquela época. Ele era um monstro, entendeu? Ele era o fodão dos roteiros de quadrinho em 1980. Então, porra, é só por causa disso. Não, porque tu é foda. Então vai lá e escreve o fim. E é obviamente o que você espera de um fim de super-herói? Um fim trágico, mais heróico, aquela coisa, eu vou salvar alguém de uma explosão, vou tomar um teco, alguma coisa assim. Mas nesse momento, o pai do Jim Starlin estava justamente com câncer e veio a falecer durante esse processo dele de pensar como seria a história. Ele resolveu que ele ia mudar completamente tudo aquilo, ele não ia fazer isso, ia fazer uma história completamente diferente. O conceito cresceu tanto, mudou tanto, que foi criada
um novo estilo de revista para Marvel, que foi o selo Graphic Novel. Seria a ideia de não publicar no formato básico, de formato americano, com 20 e poucas páginas, mas sim uma revista com uma história fechada, com um número bem maior de páginas. No caso, A Morte do Capitão Marvel tem 68 páginas, num formato maior, tipo Magazine, então não era mais no formatinho do formato americano básico. Então a ideia realmente era criar uma nova proposta visual, uma nova proposta de roteiro, histórias com mais capricho na arte, com roteiros realmente mais trabalhados, com mais liberdade, algo diferente, realmente algo assim, para ser diferente. E a primeira edição foi justamente A Morte do Capitão Marvel, publicada em 1982, onde a gente tem uma obra assim, uma das obras-primas dos quadrinhos, vou ser sincero, porque ela aborda um tema muito complexo, que é a morte. Uma morte por um outro tema complexo, que é uma morte por uma doença complicada, que é o câncer. E o personagem é um super-herói, cara, morrendo de câncer. É algo que a gente nunca viu, tá? A gente teve já algumas mortes emblemáticas dentro do universo Marvel em momentos anteriores. Tivemos a Gwen Stacy, Capitão Stacy, tivemos algumas coisas interessantes, heróis já morreram e tudo mais, sim. Mas geralmente não são mortes tão emblemáticas nesse ponto. Às vezes elas são heróicas, espetaculares, mas uma edição inteira trabalhada em cima desse tema e da forma como é trabalhado, não é uma revista de porradaria, embora tenha uma pequena sequência de porrada assim, mas tá ali para compor justamente esse cenário que está se formando. Então a gente tem ali um clima totalmente diferente sendo trabalhado nesse roteiro, que o próprio Jim Starlin diz que foi uma espécie de terapia para ele escrever essa edição. Então é uma HQ única, cara. É uma HQ de um cara que estava sofrendo uma perda, transpôs isso para matar, para dar fim a um dos grandes personagens que ele escreveu, a um dos personagens que só era naquele momento quem era por causa dele. E porra, ele botou tudo aquilo, toda aquela carga emocional nessa história, cara. Então é um material muito, muito foda. Além de ser um material com uma belíssima arte, com um roteiro fantástico, que tem toda essa importância de ser a primeira graphic novel, de inaugurar uma nova proposta, de matar um personagem realmente de uma forma assim completamente diferente. É uma HQ que tem muita coisa envolvida dentro dela, tá? Ela tem ali alguns elementos incríveis, porque dentro da ideia de matar o Capitão Marvel, não é simplesmente que ele vai, fiquei doente, caí aqui, morri. Não! Ele trabalha aquilo de uma maneira fantástica, mostrando pra gente, resolvendo junto com ele os problemas pessoais dele, ele se despedindo realmente das pessoas, os heróis tentando de qualquer forma. Porra, a gente tem que dar um jeito, cara. A gente tem vários gênios no universo Marvel. É possível que ninguém vai conseguir uma cura para a doença dele. Vamos tentar. E toda a mobilização, não só dos heróis, mas do universo, cara. Capitão Marvel era uma espécie de Lanterna Verde. Ele era o cara que tomava conta ali do universo Marvel, da parte cósmica mesmo naquela época. Então, existe uma grande comoção em cima disso. E que é muito legal. Não só muito legal pela essência em si, mas é trabalhada de forma muito legal. Então, é uma HQ foda, cara. Ela tem alguns aspectos fantásticos. Pô, pra tu ter ideia, a gente sabe o nível de ódio dos Krees com os Skrulls, né? Então, se você lê quadrinhos Marvel há 6 meses, você já sabe disso. Os caras se odeiam, assim, há milênios. E o Capitão Marvel, porra, o grande Capitão Kree, e depois se tornou a entidade cósmica do caralho e tudo mais. É um puta vilão dos Skrulls. Dos Skrulls. Misturei as duas já. Dos Skrulls que, porra, odeiam ele com todas as forças. Quando o cara tá morrendo e tá lá as despedidas e tal, tá todo aquele clima de velório, literalmente. Cara, aparece um general Skrull da mais alta patente pra dar uma medalha de honra Skrull pro Capitão Marvel, cara. Tu tem noção do que é isso? Ele tá lá. Porra, não, cara, você é o maior inimigo que a gente teve em todos os tempos. A gente vai. Porra, a gente reconhece o quão inimigo o quão foda você é sendo nosso maior inimigo. Tá aqui uma medalha de honra, cara.
Parabéns, tu foi do caralho. Isso é muito foda. Isso é muito foda. Então tem um monte de coisa foda aqui nessa revista. A reta final, as últimas páginas, porra, Thanos indo lá também. Cara, é do caralho. É uma revista foda, única, épica e, porra, todos esses adjetivos aí. A revista é tão absurda que não entram só esses elementos, só essas coisas não. Tá? Pra tu ter ideia, a morte do Capitão Marvel foi tão emblemática, tão pesada, tão pesado que eu digo de importância pro universo Marvel, que o Capitão Marvel morreu mesmo. Morreu. A gente tem assim, a Gwen Stacy morreu, tudo bem, ninguém ressuscitou ela, embora logo depois tenha sido clonada na saga do clone original. Não era a Gwen Stacy, tudo bem, mas ela foi clonada e estava ali alguns poucos anos depois, pelo mesmo roteirista. A Gwen Stacy foi clonada. E voltou agora, tem a Spider-Gwen e o caralho, quase. Tio Ben morreu, sim. Mas geralmente quando um herói morre, ainda mais um herói grande, um herói de importância, ele não morre, né? Uma hora ele volta. Capitão Marvel morreu. Capitão Marvel não voltou mais. Recentemente ele apareceu na Invasão Secreta, mas não era ele. Ressuscitaram ele de maneira mais... Mas isso nessas loucuras que acontecem pós anos 2000. Mas ele passou um enorme período realmente assim. Capitão Marvel morreu de câncer, cara, na mão de Jim Starlin. Ninguém pode meter a mão nessa porra. Acabou. Esquece Capitão Marvel. E é isso. Então, é do caralho, tá? É um material do caralho, entendeu? Tem que comprar. Se tu é fã de Marvel, se tu é fã desse tipo de material clássico, você quer ler e ter um dos grandes épicos dos quadrinhos, você tem que ler esse negócio. Eu confesso, eu nunca tinha lido. Por quê? Aí vai mais um motivo pra você comprar. Porque essa porra é rara pra caralho aqui no Brasil. Nos Estados Unidos ela foi republicada umas 10 vezes. No Brasil nunca foi. Ela foi a edição número 3 da série Graphic Novel da editora Abril, de 1988. Edição também em formato grande e tal, bonitona. Sempre vi, sempre babei, porque eu acho a capa dela assim completamente espetacular. Nunca comprei. Nunca achei uma edição num sebo tivesse num estado comprável e, portanto, nunca tive a morte do Capitão Marvel. Eu nunca li essa bodega até hoje. Então, quando eu tive a oportunidade de, porra, vou ler a morte do Capitão Marvel, isso foi sensacional, foi fantástico. Então, a oportunidade era essa. Então, é a sua oportunidade de ler. Existe o boato, o rumor de que a Panini vai publicar. Boato de Panini é sempre algo para você ver com um pouco de desconfiança. Enquanto não estiver na banca vendendo, eu não acredito que vai lançar, tá? Eu sei que um dia pode lançar, mas eu só acredito quando estiver na banca. Tá na banca. Mas vai sair na banca custando o quê? 30 pratas. Você vai ter a morte do Capitão Marvel. Que foda. Mas você não vai ter as revistas anteriores. Na revista da morte do Capitão Marvel, ele vai sim fazer toda uma releitura da vida dele. Isso é muito legal. Tipo Hannah Baker em 13 Reasons Why, gravando fitinhas e tal, uma coisa linda. Mas, cara, tudo isso tá nessa edição aqui. Tudo que ele vai relembrar, praticamente tudo, tá aqui. O motivo dele ter morrido, dele ter ficado com câncer, dele ter desenvolvido câncer, tá nessa edição. Por quê? Essa reta final do Jim Starlin é justamente a explicação de ter que estar com câncer, cara. Isso ainda é o que explode a cabeça da galera. Ele pegou uma referência dele mesmo de, 8 anos atrás e usou como uma desculpa pra matar o cara. Porra, que é mais cronologia do que isso, que é muito foda. A editora Abril publicou uma vez, nunca mais saiu. Essa revista é de 88, vai fazer 30 anos. Não existe de novo. Tu não acha em sebo ela direitinha. É raro, tá? Até naquelas dicas que eu dei de sebo aqui do Rio de Janeiro e tal, que tinha aparecido uma barraquinha vendendo uma revista maneira, tinha uma, confesso que tinha. Mas tava toda comida de traça, tava toda horrível, eu não comprei. Então, é a tua oportunidade. Morte do Capitão Marvel tá aqui, edição foda. Compra essa porra. Chega. Eu tava muito contido no programa. Porra, não dá. Também se eu começasse a berrar, sem ficar desesperado, minha garganta não ia durar 25 minutos de programa. Tá na banca, Vida e Morte Capitão Marvel número 2. Tu tem que ter esse negócio. Acabou agora o deve comprar. Compra essa porra, tá? 40 pratas, capa dura, papel couché. O grande embate dele com o Thanos, o motivo dele ficar com câncer e a morte dele, lendária e raríssima revista aqui no Brasil. Tá na banca. Porra, compra esse negócio aí, tá bom? Foi isso. Então é isso. Espero que você tenha curtido o programa, espero que tenha sido útil. Deixe seu like, deixe seu comentário, escreve tudo aí embaixo, curta a gente nas redes sociais.
E compra, cara. Compra e deleite-se com esse tipo de material fantástico que o Jim Starlin e os grandes quadrinhos dos anos 80, 70 trazem pra gente. Material foda. Salvati, continue trazendo esses materiais clássicos que tá muito bom. Tá bom? Então foi isso. Mais um review de quadrinhos. Um abraço e até a próxima.